do 10 para o 11 e carregou tudo, entendeu? Foi embora. Praticamente tudo que tinha foi embora. Aí é tenso. Bom, gente, hoje a gente está no nosso quarto encontro. Para mim, é um dia que eu espero muito do mês. Eu adoro esse encontro do André Luiz do Azede, desde o nosso lar até agora. E hoje a gente está com quem deu a gente também o nosso lar, que é a Cristina, que eu fico muito feliz. E a Aline aqui presente, Guaraci. E todos vocês. Muito obrigado por a gente estarmos nesse momento. Vamos começar com o preparo que o Matheus vai fazer para a gente? Claro. Então, é da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota da discórdia que haja trazido à família mundial. Aniceto, capítulo 18. Acho que essa mensagem ela nos trouxe assim, uma grande reflexão, né, do quanto, por mais que a gente esqueça, quando a gente é encarnado aqui, das coisas, assim, o que foi acordado lá, das leis que a gente acha que não sabe, né? Mas só que tudo isso está em nós. É aquele pequeno sentimento de verdade que está em nós, como sentimos quando fizemos alguma coisa errada, mas que tudo isso é cobrado em algum momento, é nos responsabilizado por aquela maledicência que fizemos em algum momento, por aquela pequena semente que colocamos da discórdia, né? Então, tudo isso vai nos cobrar em algum momento, para que a gente possa, assim, aprender com aquele erro que cometemos, né? Já comecei a falar no silencioso. Obrigada, Matheus. Obrigada pela reflexão. Marco, você pode fazer para a gente a prece inicial? Faço sim. Vamos lá. Pai de infinita bondade, todos os espíritos protetores que estão em cada um dos nossos lares, em cada uma das nossas casas nesse momento, queremos inicialmente agradecer mais essa oportunidade de, como grupo de amor, de como amigos, de como família, estarmos aqui num sábado reunidos com a possibilidade de debater, de refletir, de estudar esse livro tão rico, tão importante de mensagens, de ensinamentos. Queremos agradecer a nossa querida palestrante, Aline, que vem a nós trazer mais esse estudo de hoje, e pedir sempre que possamos estar concentrados, dedicados, com o coração atento, para que esses ensinamentos que aqui surgirem sejam colocados em prática, que a gente possa usar as reflexões na nossa vida, que a gente possa enxergar caminhos para melhorar, para nos melhorar, e para que juntos possamos, de mãos dadas, abraçados, construir uma jornada evolutiva melhor para cada um de nós e, principalmente, fazer o bem para cada um que nos cerca. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, Aline, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade que você está dando para a gente, viu? Imagina. E vamos, então, ao nosso quarto encontro. Isso aí. É tão curioso, assim, observar a minha entrega para esse estudo do livro. Eu queria... eu já fiz vários estudos ao longo dos anos, a doutrina espírita sempre me fascinou. Mas eu não sei, tem algo diferente no estudo dos mensageiros no Gresg. Eu estou tentando identificar, talvez a minha alma traduza, meu coração consiga, mas as palavras que eu tento articular para poder passar para vocês, acho que eu ainda não encontrei, porque se eu leio um material, de repente eu pego uma frase, eu vou levar para o estudo. Se eu assisto um vídeo e pego um detalhe, eu vou levar para o estudo. Sabe? E assim, cada coisa que eu faço, né, quando eu encerro o estudo do mês, é como se eu já pensasse no próximo, no minuto seguinte, que eu desliguei a câmera, que eu peguei, e cada detalhezinho eu vou trazendo e acrescentando, aliado à leitura do próprio livro, né, para trazer e para trocar.
Então, assim, é um marco para mim em relação ao cuidado, à entrega, como um filho mesmo, né, que a gente se dedica, olha e zela, né? E, assim, uma coisa que eu gosto de reforçar muito é que a importância da gente conseguir ler o material, né? Porque a minha proposta sempre foi, é óbvio que a leitura, eu vou trazer trechos do livro, mas isso a gente já faz ao longo do mês, né? Então, assim, a proposta é, uma vez que todos leram um livro, a gente vai trazendo, e eu gosto muito de fazer de forma lúdica, para a gente reforçar os conceitos que a gente foi aprendendo, né? E o livro é muito enriquecedor, assim, é um presente realmente. André Luiz, ele consegue coroar, né, com cada detalhe. E eu queria só abrir um espaço para ver se alguém quer falar alguma coisa, alguma percepção até aqui, se alguém quer fazer algum comentário, se trazer alguma percepção, experiência, sentimento em relação a que tem vivenciado até aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu vou ler para você aqui dois comentários, que três eu acho que colocaram aqui no chat, que eu acho que é bem importante para você sentir como é que para a gente também é especial esse momento, né? A Luciana colocou aqui: não sei os outros, mas sinto sua dedicação e amor nas suas palavras. Obrigado por esse tempinho maravilhoso com a gente. Obrigada, Lu. E a Gilmara também coloca: verdade, luz, sentimentos, sentimos essa dedicação e entrega em cada detalhe. E a Isabela também coloca aqui: sim, essas aulas têm sido tão dinâmicas e tão gostosas de assistir. Muito obrigado. Então, a percepção é que, além do livro ser maravilhoso, trazer muita coisa para a gente refletir, você torna isso mais especial. Obrigada. Eu que agradeço, gente. É incrível, assim, poder trocar com vocês. E é engraçado ficar esperando realmente o sábado, sabe? Esse momento. E é engraçado, enquanto eu escutava a prece, eu pensava, se todo momento do meu dia eu tivesse essa sensação, que a vida é tão pesada às vezes, né? Mas aí, de repente, é como se a gente se transportasse. Muito legal, obrigada. Obrigada, gente. Bom, assim, eu vou começar a falar, né? A gente começa, então, o estudo de hoje no capítulo 31, lá que André Luiz traz a experiência, né, que viveu. Eu achei interessante que ele traz a experiência de uma reunião que ele viveu lá entre amigos. E já de cara, eu gostaria de destacar uma fala dele que permeia, aliás, é uma fala que permeia todo o livro, né, que ele fala lá, que é assim, ele meditando, né, sobre aquela reunião social na qual ele participava, lá no ambiente, que todos começavam a compreender, acima de tudo, o amai-vos uns aos outros, né? E ele se sente distanciado da hipocrisia e das convenções, né, que a gente muitas vezes está acostumado aqui na Terra, quando você tem um encontro social, quando você tem um encontro do trabalho, né, que muitas vezes você observa que não tem uma entrega real e diversas outras sensações. E lá não, ele sentia que ele participava realmente de uma convenção, ou seja, de um encontro entre pessoas que estavam ali, voltadas para um bem comum. Era muito interessante. Porque se a gente parar para observar, esse convívio que a gente tem ainda aqui na Terra, ele é muito complexo, né, pessoal? Muitas vezes esse convívio, né, em sociedade, ele é recheado de uma certa falsidade, ele muitas vezes a gente condena, sem perceber e sem querer, a gente condena o outro, a gente às vezes exclui o outro simplesmente por não estar pensando da forma que a gente está pensando. Então, assim, a gente se lida, né, com o outro e muitos sentimentos nossos que não combinam com o ser que a gente quer se transformar. A gente ainda carrega muito preconceito, né, e fica lutando com essas falhas que a gente um dia, óbvio que a gente está aqui com o grande objetivo de se aperfeiçoar. E aí eu comecei a refletir um pouco nessa questão, nessa ideia do preconceito, quando a gente ainda precisa que o outro esteja enquadrado naquilo que a gente acha que é o ideal, né? Numa breve análise assim sobre isso,
sobre essa característica que muitas vezes a gente encontra, né, as pessoas preconceituosas e tal, eu diria que muitas vezes ela nasce assim de um certo medo. Por que eu trouxe isso? Porque a gente fala medo, nossa, mas o que tem a ver? Por que isso acontece, né? A gente pode dizer, na verdade, que o medo linkado e junto, né, com uma certa falta de conhecimento, esses dois pontos, eles existem em todas as pessoas. Até porque todos nós, óbvio, temos medo. E como é que a gente liga isso? O que tem a ver se eu estou falando de preconceito? Se eu comecei a falar de convenção social, de encontros, de sociedade, vou para o preconceito e agora eu estou indo para o medo. Bom, no alvo do meu preconceito, muitas vezes está o meu desejo a todo instante, né? Está aquilo que eu projeto no outro. Até porque toda detração, a gente às vezes escuta, né, as pessoas falarem mal do outro, toda difamação, de certa forma, ele fala mais do detrator do que do alvo, né, que ele está focando no momento. Como uma espécie mesmo de projeção. Nos remetendo, assim, então, a uma teoria básica freudiana, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo, a gente escuta muito isso, né? Então, assim, isso aí, Mateus, concordando absurdamente. E aí ele fala o seguinte, na verdade, se eu lhe acuso de alguma coisa, obviamente, essa coisa encontrou um eco, né, um eco em mim difícil de ser resolvida. E aí, quando eu fiquei pensando, né, acusar e tal, eu pensei, cara, um exemplo, a homofobia, né? Como os psicanalistas falam, né, nessa análise, seria como se fosse um choque entre dois homossexuais. O que aceita a sua sexualidade, né, e o que não aceita e por isso ataca, dentro de uma análise em cima disso. Ou seja, ao falar mal de alguém, né, eu estou expondo as minhas dores, concluindo que falar mal é uma forma de falar do que me dói, né, do que me incomoda. Por isso que a gente deveria ter um pouco de cuidado, porque é quase como se fosse um raio-x da nossa alma, quando a gente está falando mal do outro, né? E Jesus nos trouxe o conhece-te a ti mesmo, exatamente. E só assim a gente vai começar a desabrochar e ascender no caminho da perfeição relativa, que esse é o grande objetivo, né? E aí, voltando lá para o livro, na questão, bom, e André, naquele ambiente, André Luiz, alimentado por conversações úteis e construtivas, diferentemente da introdução que eu trouxe, né? Úteis e construtivas, também nos traz uma outra experiência diferenciada desse convívio social, que eu achei assim belíssimo, que foi falar da música, que foi trazer a música, que foi juntar todo mundo naquela convenção, né? E deixar que a música pudesse trazer, permear aquela conversa. E eu acho que nos mostrando uma forma de aperfeiçoar mesmo esse convívio, né, entre as pessoas. Então, nesse capítulo inicial, Cecília, quem lembra, né, Cecília, que tinha lá uma canção que falava ao seu coração, resolve compartilhar com todos, mostrando que através da música também é possível abrilhantar, acalmar o ambiente. E aí eu fiquei pensando naquele capítulo, fiquei me imaginando mesmo, né, estando naquele ambiente, podendo compartilhar daquela sensação. E aí fiquei pensando, inspirada, né, pelos ensinamentos desse capítulo, eu queria trazer uma proposta inicial para o nosso estudo. Uma proposta um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas eu queria que, de alguma forma, a gente pudesse trazer um pouquinho da ideia que André Luiz nos trouxe, né? E aí eu pensei numa música para compartilhar, 1 minuto dela, até porque a gente não tem muito tempo, mas eu queria fazer uma proposta quando a gente escutasse essa música. Toda vez que eu escuto essa música, me dá uma sensação de eu estar, mentalmente, né? De eu estar ajoelhada. Não numa postura de humilhação, mas pelo contrário, uma postura de quem ama e de quem é muito amada. Então a proposta, pessoal, é a seguinte, olha só, eu vou colocar 1 minuto dessa música, tá? E aí eu gostaria que vocês fechassem os olhos,
fechassem a câmera, se for o caso, se sentirem mais à vontade, e que vocês permitissem explorar mentalmente um momento marcante na vida de vocês. Um momento feliz, tá? Explora essa emoção, traz essa emoção à tona, traz esse sentimento à tona, deixa ser invadido por ele naquele dia que, não sei, você vai sentir qual foi o momento. O momento do nascimento de um filho, o momento de um resultado que você estava esperando e que veio e te trouxe alívio. Enfim, cada um vai ter dentro de si esse momento. E aí eu queria que esse sentimento, porque o que importa aqui, o que a gente está falando é trazer o sentimento, aliado, eu acho que eu trouxe a música, a ideia da música é para ajudar a que isso venha e aflore dentro da gente. Eu vou compartilhar ela aqui, vai ser bem rapidinho. Aqui. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Alguém quer falar sobre alguma percepção e sensação que tenha sentido com a música? Também achei, Lu, essa música me toca profundamente. A primeira coisa que eu senti foi um arrepio na coluna, assim. Primeiro, assim, o primeiro som dela, sabe? A primeira coisa que eu senti, sabe? Me veio umas lembranças, assim, tão gostosas, eu tava me sentindo no céu agora, sabe? Então, Perfeito, Matheus. nossa, foi uma calmaria, assim, no meu coração nesse momento. Cara, eu só peço, por favor, passe pra gente depois dessa música. Vou passar. Porque, cara, passar. sem palavras, sinceramente. Que Uma bom. emoção muito forte aqui dentro do coração. Muito obrigado. Perfeito, que bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? A proposta da música é passar mesmo, porque eu quero o seguinte, pessoal. Quando a vida bater forte, né, e estiver doendo muito, abre a música.
relembra a sensação, busca dentro de você, sabe? A oração, ela vem assim também, né? Às vezes a gente não tem nem como pensar e tal, mas de repente o ato mecânico de abrir e escutar a música, ela vai te remeter automaticamente a uma sensação melhor. E aí tentar associar ela a uma coisa boa para que a gente possa receber essa paz. Eu acho que Mateus traduziu exatamente o que eu queria. Era isso. Você se sente arrepiado, você se sente tocado e sensibilizado por ela. Eu acho que é isso, sabe? Essa foi a proposta. O grupo maravilhoso. Putz, grilo. E assim, o importante, eu não sei, né, os demais, mas eu não fui remetida a questões passadas. Eu entrei no meu momento de agora, Que entendeu? legal. Uhum. Então, é assim, eu acho que é toda essa reverência mesmo, de gratidão e de bondade mesmo, né? Que é importante a gente tocar, porque a gente também não pode estar o tempo todo se focando naquilo que passou. A gente precisa abraçar aquilo que a gente está vivendo, né, que é a nossa realidade agora, que é até resultado de coisas que a gente fez lá atrás, mas que ou a gente pode potencializar, ou pode consertar, ou pode modificar, né, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? É verdade. Então, eu acho que assim, a minha sensação, não fechei olhos, não, fiquei acompanhando a letra da música, mas eu fiquei no agora, foi muito legal, muito bom. Que bom. Aline, eu me lembrei que quando eu li esse capítulo, foi exatamente essa sensação, né, do que a música traz e como a música une também, né? Porque assim, a Simone sempre brinca que eu, Mateus e a Bela, a gente podia morar no musical, a nossa vida podia ser um musical. Porque a gente, às vezes, está assim, lembra de uma música, a gente começa a cantar e é bem isso. Eu acho que a música é exatamente, se você fizer uma reflexão, você tem várias trilhas sonoras, né? Então tem aquela trilha sonora que você de repente está num momento bom com um amigo, está numa festa, está dançando, está se divertindo. No momento que você está, de repente, em oração, que a gente tem sempre aquela playlist maravilhosa que a gente coloca. É verdade. Então, eu acho que a música ela tem esse poder, né? Como o cheiro também, né? Às vezes sem dúvida, te remete a um monte de coisa. E a música também tem esse poder, pelo menos para mim, assim, ela me faz viajar tanto para momentos felizes quanto para momentos tristes, né? Então, ela tem esse poder e, para mim, ela é mágica, de verdade. Perfeito. Sim, eu só queria reforçar uma coisa assim, da Tia Mara, que essa música ela tem essa capacidade de poder assim, explicar o que a gente está sentindo naquele momento. Né? Então, normalmente, quando eu escuto essas músicas assim, nesse estilo mesmo que eu gosto também, é o momento que eu consigo encontrar comigo mesmo, sabe? Que é o momento que até mesmo de conexão mesmo com Deus. É verdade. É o momento que eu sinto que eu estou entregue àquilo, sabe? Que eu consigo me sentir aberto e me sentir toda essa energia me envolvendo, né? Acho que uma das coisas assim que foi até conversado com a gente, entre a gente, né, no grupo, a música, a arte, ela nos traz essa capacidade de catarse, né, das coisas, do que a gente está sentindo, né? Então, é uma extrema ferramenta mesmo. A Isabela quer falar. Gente, eu vou tentar falar se vocês ouvirem o chorinho do meu irmão, que ele tá aqui, tá bem enjoado. Eu e a tia Simone, a gente gosta de música clássica, né? Eu também gosto de música com letra, mas a gente escuta muita música clássica. Eu acho interessante como às vezes as melodias não precisam necessariamente ter letras para fazer a gente entrar totalmente naquela vibração. Eu acho que quando às vezes eu fecho os olhos e tento acompanhar as notas da música, a melodia da música, eu saio totalmente dos meus próprios pensamentos, né? Porque às vezes a gente pensa tanto e a mente não para. Então, quando a gente se dedica a ouvir um pouco, é como se a nossa mente silenciasse um pouco. E eu lembrei disso porque uma vez os nossos mentores conversando com a gente, eles falaram para colocar música clássica para o meu irmão ouvir, porque ele tem um princípiozinho de autismo, então ele é bem agitado. É muito impressionante, assim, como que a melodia tem esse poder de acalmar a gente, de silenciar a nossa mente e colocar num plano totalmente diferente. Exatamente. E assim, quem vai lembrar, na sequência lá do capítulo, tem
André descreve uma experiência que foi quando Ismália começou a cantar, e ele disse que quem ouvia, e não era bem ouvir, né, era uma percepção incrível, que ela conseguiu conectar todos de uma forma singular, assim. Então era incrível. Eu acho assim, a gente não tem a capacidade de conseguir descrever o que é aquela experiência, né, de através daquela arte a gente conseguir essa conexão. E eu acho que a ideia que eu trouxe à música era exatamente essa, a gente conseguir ter uma noção, talvez, do que é buscar essa conexão. Agora imagine, quanto mais eu evoluo, maior é a minha facilidade, né, de me conectar, e é óbvio que a intensidade, ela é incrível, né? Exato, você consegue sentir de uma forma, e André muitas vezes ele é surpreendido pela própria sensação única, ímpar, né, que ele encontra aquilo. É incrível, a parte do livro é interessante, né, quando ele fala sobre isso. Então, assim, antes da gente seguir, eu gostaria um pouco de reforçar todos que o livro, esse livro que a gente está estudando, né, ele é o relato da vivência de alguém. É incrível a gente pensar nisso, né? Ele é o relato da vivência que André Luiz trouxe e ele foi colocando as suas observações para a gente, né? Então, se a gente parar para pensar, é uma permissão de Deus a gente ter acesso a tanta informação incrível, né? E que é capaz de transformar o nosso dia a dia, como a gente lida com as nossas questões, com os nossos problemas, né? Então, é um grande presente mesmo. E a gente que já está no nível de abrir aquele livro e conseguir compreendê-lo, entendê-lo, acreditar e aceitar, nossa, é incrível, né? Então, a experiência que André Luiz traz em todos os livros é algo ímpar. Então, nesse capítulo lá, na sequência, ele relata efetivamente que depois da Ismália tem lá, né, a música, etc. e tal, e aí ele relata o retorno dele à Terra, porque, para quem se lembra, ele para lá naquele ambiente, né, mas ele estava a caminho da Terra, né, junto com Vicente e com o instrutor. Então, assim, lembrando que esse encontro com Alfredo e com Ismália havia sido lá, né, um ponto de parada com toda aquela experiência. Observa que cada situação que ele vivencia, ele traz a experiência, ele narra e fala, né? Então, eles precisam se deslocar. E aí, quando eles se deslocam, eles utilizam uma certa espécie de carro com asas, que ele descreve mais ou menos assim, né? E Aniceto, o instrutor, fala para eles, né? Isso acontecerá até que vocês hajam criado asas espirituais, digamos assim, para que possam vencer todas as resistências vibratórias, porque é tão pesado, né? O ambiente é tão pesado que eles até têm dificuldade de locomoção. Isso acontecia exatamente porque Aniceto, ele seguia lá explicando e falando, né, que quando você, acho que quem vai lembrar, né, quando você volita, se você não tem uma preparação, é como se você, ainda mais André e Vicente, com seu nível de evolução, não conseguia vencer aquilo tudo, né? Então, o carro lá os leva até um determinado trecho, na sequência, eles acabam percorrendo a pé, até em função disso, e ele traz detalhes, né, que teriam, assim, que eles ainda teriam 4 horas de locomoção até chegar à crosta da Terra, aquela coisa toda. E Aniceto, nessa hora, pede para que eles reparem nas sombras que os rodeavam, permitindo, assim, que era até uma mudança geral no ambiente ali, né? E o que seria aquela sombra que ele verá? Eu até trouxe, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês uma ideia para que a gente consiga entender o que era isso que ele enxergava lá, né? Olha isso, quando ele está andando, ele vê, vocês conseguem ver?
Não conseguiu ver agora? Conseguiu. Ver como se fosse esse ambiente denso, escurecido, sabe? Era algo pesado, carregado, tinha essa característica, né? E aí ele explica, né, que o que seria aquilo, que eram as emissões. Deixa eu pegar aqui, que eu tirei a imagem, vocês sumiram, que voltei, pronto. E que ele explica que eram, na verdade, os nossos pensamentos. Cara, eu estava, né, lendo, falando assim, gente, se imagina todo o tempo, constantemente, pensamentos carregados, pesados, pessimistas, o quanto que você vai modificando o ambiente, né? E eram pensamentos de natureza inferior mesmo. Então, Aniceto, ele explicava que aquelas religiões repletas de resíduos escuros, que eles estavam lá, era matéria mental dos encarnados e desencarnados, né, que vibravam aquilo ali. Gente, então, assim, trazendo isso para dentro de uma perspectiva mais realista, para dentro da nossa realidade, eu diria o seguinte, aqueles... sabe aqueles seus pensamentos recorrentes? Aqueles que são alimentados quando você assiste a um noticiário ruim, quando você lê uma notícia que te deixa angustiado, sabe assim? Quando você é tomado por uma incompreensão a respeito do que acontece na vida, sabe? Com tanta gente morrendo de Covid, que você começa, às vezes, esquecer dos conceitos que a gente tem aqui doutrinários e, nossa, que absurdo, como é que isso pode estar acontecendo, etc. Você entra naquele redemoinho de reflexões, sabe, obscuras a respeito do que está acontecendo, esquece toda bondade divina e todo o processo, pronto, já bastou para você contribuir para um ambiente mais pesado, para um ambiente mais carregado. Então, assim, nesse momento, você é levado por pensamentos contrários que a doutrina nos entrega, né, e contribui para esse fenômeno. A gente já parou para pensar que a gente contribui para esse fenômeno, né? Então, assim, a escolha é sua, todos os dias, a escolha é nossa, todos os dias, se a gente quer contribuir com aquilo, ou se a gente quer contribuir para uma coisa mais leve, né? Botando uma crença, acima de tudo, a crença no amor divino. Vou falar uma frase, gente. Exato, Lu, orai e vigiai. Vou falar uma frase, assim, que a gente sabe, é algo que a gente sabe. Deus te ama. Ele quer o melhor para você. Tá doendo? Sim. A vida às vezes dói realmente, mas tudo depende da forma que a gente vai encarando tudo isso, né? Então, assim, tem lá um outro trecho desse capítulo que eu achei que merece muito destaque também, quando Aniceto diz o seguinte: agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Eu mostrei ali a imagem, né, das nuvens escuras e tal, e ele fala, agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos, o sol. Vejam a importância desse contato. Não sei se alguém já teve a experiência aqui, mas às vezes, não aquele sol do Rio escaldante de 40 graus meio-dia, não é isso? Mas assim, sabe aquela manhã, quando o sol começa a surgir, né? Ainda mais a temperatura como está agora. Gente, que coisa incrível, sentir aquele calor, sabe? Fechar os olhos, sentir aquilo bater em você. Quem não viveu, é uma experiência tão simples, mas faz agora consciente disso. Consciente desse contato, consciente desse benefício. Olha que proposta legal. Acabei de pensar aqui, eu acho que inspiração. A gente vai pegar o celular, aí vai colocar nessa música que eu coloquei agora. Aí vai lá bem cedo, o sol surgindo, aquele contato assim do sol, da música, dos níveis de percepção, né? E a gente vai elevar nosso pensamento para algo assim muito grandioso, que é o Pai Criador. Nossa, uma proposta incrível para que a gente possa se energizar de todas as formas, né? Alguém quer falar mais? Alguém quer falar alguma coisa? Com certeza. Uhum. Sol é tudo. Bom, lá no... Gente, podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Lá no capítulo, na sequência, André que relata lá a sua chegada na crosta, né, da Terra,
buscando assim imediatamente um pouso de luz, porque esse era o objetivo, né, para que todos pudessem descansar, né, e se revigorar, né. Antes disso, de chegar lá, André se depara, já que ele possuía naquele momento a visão espiritual mais dilatada, ele percebia isso, né? E ele se depara assim com cenas surpreendentes. Desde legiões de espíritos que mais pareciam nuvens cinzentas, ele relata isso, sabe? E muitos outros, assim como verdadeiros sanguessugas, pendurados, assim, desencarnados, muito inclusive envoltos em diversos problemas de ordem material. Muito daí contribuindo, né, para aquela sensação complexa e que a gente vive no dia a dia. Às vezes a gente está no redemoinho de problemas e você não consegue, se sente sufocado mesmo, que eu acho que essa é um pouco da noção, né? E é interessante que André, nesse momento, ele traz uma experiência bem curiosa. Ele menciona, assim, que desagradáveis, quem é que lembra dessa parte? Desagradáveis choques íntimos o assaltavam, assim, né? Sem que ele pudesse se localizar assim, de onde vinha aquilo ali. Ele sentia pequenos choques. Segundo ele, assim, parecia que tinha mergulhado num oceano de vibrações extremamente diferentes, né? Que fazia com que ele, inclusive, respirasse com dificuldade. Gente, pensa, a gente está mergulhado muitas vezes nisso o tempo todo. E isso que a gente está fazendo aqui é a proposta de a gente, sabe, muitas vezes colocar a cabeça assim para fora, sabe? Para poder respirar um pouco disso. Fala, Sérgio. Acho que o Sérgio levantou a mão, não sei se ele quer falar. O microfone está desligado. Aline, desculpa, mas eu toquei errado aqui. Tudo bem. Tô brigando aqui com o meu celular, tá? Desculpa aí. Tranquilo. E aí, o instrutor lá, Aniceto, esclareceu o seguinte, que isso acontecia, né, a primeira vez, porque ele tinha, André, tinha percepção, de certa forma, mais dilatada, né? E assim, ele desenvolvia uma maior sensibilidade, mas que com o tempo ele ia desenvolver uma certa resistência àquilo que você imagina, gente. A gente todo o tempo 100% hipersensível com tudo que estava ali sentindo é um pouco complicado mesmo. E para onde eles vão? Para onde eles estão indo? Para uma casa que, segundo Aniceto, era uma oficina que representava nosso lar. E era a casa, quem se lembra, era a casa de Dona Isabel, né? Que quem recebe, quando eles chegam, aí chega, né, André, Vicente, o Aniceto, quando eles chegam, quem recebe é Isidoro, marido de Dona Isabel, mas que estava desencarnado já. Dona Isabel encarnada, Isidoro desencarnado, né? E é interessante que Dona Isabel é descrita da seguinte forma, né? Como se fosse para falar, né? O Aniceto queria mostrar quem era a Dona Isabel e diz, olha, temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, simplesmente, né? Mas para nós é uma servidora leal das atividades da fé. Aí, gente, pensa, né? Que coisa incrível de você pensar, eu sou uma trabalhadora que, independente de eu estar aqui na carne, com tudo que acontece, eu teria tudo para esquecer e não fazer nada, eu estou aqui na carne, mas eu estou em atividade intensa, com o plano espiritual, ajudando, né, contribuindo, colaborando. Essa é a nossa meta, né? E, na verdade, assim, para que isso, né, pudesse acontecer, existia ali uma forma, um instrumento de conexão, que era ter o hábito da oração. Então, a pergunta que eu queria fazer inicial, você mantém o hábito de orar? Você procura fazer o evangelho no lar? Cada um vai dando as suas respostas. Há o hábito do evangelho no lar, na sua casa? Você trata o seu irmão com caridade? Ou isso só é uma preocupação quando nós estamos aqui, nossa, num clima maravilhoso, ou quando a gente está dentro do centro espírita? Né? Como é que é a tua relação com o teu irmão?
E aí eu queria trazer um exemplo, fazendo um paralelo, como eu sempre gosto, trazer um exemplo do nosso dia a dia, para provocar vocês, né? Para provocar todos. Que muitas vezes a gente nem dá importância. Um exemplo é o seguinte: seu telefone toca, tá? Aí é um atendente de telemarketing. Sabe aquele atendente do banco, da empresa de celular, sei lá, o atendente de telemarketing, querendo falar com você, tá? Qual é a sua entrega para essa pessoa? Ah, não estou interessado, não. Não, tchau. Enfim, blum. Ou então nem fala nada, já desliga, né? Cada um, enfim, a gente tem N histórias. Estou dizendo que é para ninguém, mas geralmente, afinal, porque muitas vezes a gente, que isso, perder 15 segundos do meu dia, eu não posso perder esse tempo. 15 segundos, 10 segundos, 5, não, eu não posso perder esse tempo. Então, assim, muitas vezes é uma atitude tão... É isso aí, Márcia. Muitas vezes é uma atitude tão recorrente que você, às vezes, nem chegou a observar. Eles nem são tão mais insistentes, sabe? Que antes ficava... Não, geralmente eles têm tido até assim, uma preocupação em desligar logo. Então, assim, você já parou para pensar que do outro lado da linha tem um ser, assim como você, que carrega diversas emoções e que, sei lá, que de repente naquele dia pode não estar se sentindo tão bem e ainda teve que se deparar com a forma que você o tratou? Já parou para pensar? E aí talvez você possa argumentar: ah, não, Aline, mas assim, eu até evito de atender, sabe? Quando ligam lá para casa, eu peço para o meu filho atender. Aí meu filho atende, eu já digo assim: não, fala que eu não estou. E aí você ainda ensina para o seu filho depois que ele tem que falar sempre a verdade, que ele não pode mentir. Né? Esquecendo, né, que aquela história que da palavra convence, mas que o exemplo arrasta. Então, assim, a proposta, quando a gente pensa, né, nisso, é que a gente seja um real instrumento da espiritualidade em todas as circunstâncias da nossa vida, nas mais simples, naquela que a gente nem dá tanta importância. Já pensou que se essa pessoa não está bem, essa pessoa lá do atendente de telemarketing, se ela não está bem, você tem o poder, gente, de entregar para ela algo melhor. E, de repente, transformar a manhã dela, transformar o dia dela. Não menospreze esse poder, sabe? E realmente ele acontece. E por que eu estou falando isso? Porque é isso. Às vezes a gente... Nossa, a Dona Isabel recebia todos, uma trabalhadora de nosso lar, etc. e tal. E, de repente, quando a gente olha para as nossas atitudes, a gente menospreza as pequenas coisas. Né? A gente menospreza, dá exemplo que eu trouxe há alguns meses, de olhar a criança que está te pedindo alguma coisa. Não tem nada não. Sabe aquela coisa assim que você está ignorando? Olha nos olhos e fala o seguinte: hoje eu não tenho, tá? Você quer dar? Não concorda? Hoje eu não tenho, fica com Deus. Não vai perder nada do teu dia para fazer isso, né? Então, assim, são as pequenas coisas que a gente vai modificando nós mesmos. Essa é a ideia. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Voltando lá à questão da Ana Isabel, observem que ela e o marido, eles não se separaram, mesmo com o desencarne dele, né? Então, assim, ele, aliás, continuou lá compartilhando o mesmo ambiente doméstico, embora estivesse em outro plano. Porque, assim, ali havia um bem maior, né, de ajuda ao próximo. Então, assim, isso até para provar que não existe uma fórmula fechada sobre o que vai acontecer depois que a gente desencarna. Ah, é certo que a gente vai viver... Não tem fórmula fechada. Cada um vivenciará a sua experiência segundo sua própria obra, segundo aquilo que é necessário. É importante que a gente tenha isso, né? Eu lembro uma vez de ter assistido a palestra, o palestrante estava fazendo um comentário de uma situação vivenciada por um espírito lá que na hora do sepultamento, como o espírito ele acreditava que ele estava vivo ainda, que ele não tinha desencarnado, aquela coisa toda, sentia tudo, né? E na hora do sepultamento ele se sente sendo enterrado vivo, aquela coisa toda. E eu vivi uma experiência, lembrando da palestra, né, eu vivi uma experiência quando a minha segunda mãe, que é a moça que ajudou a minha mãe a cuidar de mim, quando ela desencarnou,
ela estava assim no velório, né, lá no caixão, e ela também, em espírito, estava deitada no caixão. Diferentemente do meu pai, que acompanhou o funeral dele em pé, ao meu lado, com uma experiência completamente diferente. A propósito, interessante ressaltar que assim, é mais comum do que a gente imagina acompanhar o próprio velório, porque já sai daí a primeira lição pós-desencarne para o espírito, que é se despojar de tudo, inclusive do seu corpo que está ali, na tua frente, no caixão. Então é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, naquele momento lá que o caixão era fechado, no enterro da minha segunda mãe, como eu vi que ela estava muito consciente do que estava acontecendo e ela estava ainda no caixão, eu falei, meu Deus, caramba, nossa, então ela vai sentir tudo, porque aí a gente já pega, se aconteceu isso com fulano, vai acontecer comigo, vai acontecer com outro... Gente, não funciona assim. E aí, no mesmo momento que me veio uma preocupação, veio uma informação, uma inspiração, mesmo que calma, ela vai ser desacordada, e fizeram lá um passe, ela desacordou, não acompanhou nada, e foi todo o processo de fechar o caixão, aquela coisa toda. Então, assim, para que a gente tenha também, a gente tem um pouco disso às vezes, se aconteceu aquela desgraça com outro, vai acontecer comigo, vai acontecer, sabe, ainda num processo de achar que a coisa funciona assim, cada um vivencia a sua própria experiência, né? Então lá, no capítulo, na sequência, a gente se depara lá com a reunião de Dona Isabel, que não é assim muito diferente do culto do evangelho lá que a gente faz, né? Era todo um processo de encontro entre todos e permeado pelo evangelho, né? E assim, eu gostaria de ressaltar 2 pontos nesse capítulo que eu achei muito interessante. O primeiro, ela diz lá, assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso, mas, em verdade, eu via que Isidoro do nosso plano, André Cantanto, né, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. Olha que interessante. Sabe quando a gente abre a página do livro, né? E no mesmo tempo a gente pensa, nossa, parecia que aquela mensagem era para mim. Então, era mesmo. Né? De todo um processo que a gente acha que está lá, a espiritualidade está ali trabalhando ao nosso lado. É incrível, né? E aí, assim, a gente vai realmente entendendo como é que funciona. Nunca somos... a gente está sempre amparado e sendo guiado e orientado. É muito interessante, assim, que muitas vezes quando eu sento para montar a palestra, ou até mesmo, né, o estudo, flui de uma forma que quando eu acabo, assim, sabe, eu chego até a me surpreender. É como se, assim, nossa, consigo conectar tudo com uma facilidade, uma coisa incrível. E observem, né, gente, as informações, muitas vezes eu coloco ali as informações, eu acho que eu estou colocando as informações que eu quero passar, mas quando eu chego assim, não, peraí, eu preciso passar isso. Eu preciso passar, sabe? Dá um nível de percepção que a gente vai tendo. E assim, um segundo ponto que eu queria destacar lá desse capítulo, ele diz o seguinte: raras criaturas, vou repetir, raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Gente, é de assustar. Porque, assim, raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos seus deveres antes da morte. Porque muitas vezes essa reflexão ficou para depois. E a gente parar para pensar nisso, né? Para que isso não aconteça com a gente, para que isso não aconteça com quem a gente é responsável, um filho, uma filha, de ter esse cuidado, né, para que isso não aconteça. E aí eu fiquei pensando muito nessa parte do capítulo, né, e querendo trazer algo para reforçar, né, isso para a gente. E aqui, assim, para a nossa reflexão, eu gostaria de trazer o seguinte ponto. Esse ponto que eu trago aqui, ele vem martelando, não sei porquê, tá, gente? Mas ele vem martelando na minha cabeça, assim, já há algumas semanas.
quando eu comecei a montar um estudo, toda hora vinha esse ponto para trazer. E eu falei, bom, simplesmente eu vou aceitar essa inspiração e vou montar o estudo e vou trazer para eles. Assim, eu simplesmente obedeço o que foi falado, né? A doutrina, vou falar o que é. A doutrina espírita, para a gente começar a pensar, a doutrina espírita, ela propicia uma visão diferenciada a respeito de diversas situações que acontecem na nossa vida, né? De maneira geral, a noção de espiritualidade que a gente adquire aqui, é óbvio que suaviza demais as dores do mundo. O Consolador Prometido, né? E é realmente um grande consolo quando a gente encontra todos esses conceitos que a gente está falando aqui agora. É incrível. É interessante porque, assim, recentemente, um amigo teve um parente jovem, né, que tentou se matar, e a gente escuta muitas histórias. O Greg tem colocado muito da questão do escutar o adolescente. Fantástico essa preocupação, e é isso, diálogo, conversa, em todas as relações. Imagina quando você está em desenvolvimento, imagina quando você está, né, em transformação, né? Então, assim, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte, pessoal: qual é o subsídio que você tem dado a esse jovem, que você tem dado a essa criança, né? Qual o subsídio? Essa criança, ela tem base para que ela lá na frente não caia nessa questão só depois de desencarnar, ter consciência do que deveria ter feito. Ela tem ferramentas necessárias para encarar essas dificuldades que a gente está falando, porque as dificuldades elas surgirão no caminho. Há alguns anos eu estava conversando com uma pessoa, uma conhecida, e ela mencionou que ela respeitava muito a vontade do filho dela. Ah, não, eu deixo o meu filho assim, a liberdade da escolha que ele queira ter em relação a uma religião, por exemplo. Eu acho que assim, a crença dele, ele vai saber fazer essa escolha, né? Quando ele for adulto, quando ele tiver uma maior capacidade para isso, ele vai escolher o caminho dele, qual religião ele quer seguir. Eu contra-argumentei levantando o seguinte questionamento para ela: mas por que então você não faz isso em relação à escola? Deixa que ele escolha, quando adulto, né? Se ele vai querer ter instrução, se ele não vai querer ter, para que ele tenha se ele vai querer ter um desenvolvimento intelectual ou não. E aí, de pronto, eu lembro que ela me respondeu: ah, não, mas ele é uma criança, ele não sabe discernir esse momento, quanto que vai ser importante isso lá na frente. Eu falei: exatamente, ele não sabe discernir. E ela meio que se deu conta, né, da analogia que eu estava tentando fazer. E aí eu vou levar para pensar isso aí que você me falou. Não tinha pensado dessa forma. Achei muito interessante o quanto que na mesma hora, assim, ela meio que, sabe, se trouxe como reflexão aquilo que eu tinha falado. Eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu tenho 2 filhas, né? E ambas adolescentes. E desde lá de trás, muito novinhas, frequentam um centro espírita. Lá num determinado momento, uma delas já não aguentava mais. Nossa, mãe. Mas se sentiu obrigada a ir, tinha que ir, né? Não era assim na escola? Sempre foi o meu argumento aqui em casa também. Então, tem que se dependesse da vontade dela, nem para a escola ela iria. Então, tinha que ir para a escola, tinha que ir para a evangelização. Que é aquela coisa, você não vai falar para um filho: ah, filho, tá cansado da escola? Não vai não, né? Ah, tá bom, fica um mês sem ir. Ninguém vai falar isso. Né? Então, o mesmo desenvolvimento intelectual precisa do desenvolvimento moral. Até porque, como criança, não vai ter o discernimento de entender a importância disso. Né? E aí, é interessante, assim, que... Até porque, por exemplo, fiquei pensando, né? Aqui em casa, 25 de dezembro, já que é uma data simbólica para comemorar, a gente nunca falou muito de Papai Noel, sempre foi Jesus. Mostrando a importância da data, do momento, da representação. Aliás, muito diferentemente do que a sociedade faz, aqui em casa eu nunca dei presente no Natal. Mas isso é uma escolha minha, não é o caso. E é assim, a gente sempre teve eu sempre meio que... Ela sempre entendeu a importância. Não tinha argumento. Ah, que eu tô cansado, que eu tô com sono, que eu não quero ir porque é sábado de manhã, porque eu quero ficar brincando. Não interessa, você tem que ir. Sempre foi muito assim.
Mas aí chegou um determinado momento que ela falou assim, eu tô cansada disso, mãe. Sei lá, quase, né, pré-adolescente, adolescente, eu tô cansada disso, mãe. Eu não sou espírita, eu não gosto de espiritismo, eu não quero, não sei o que, lá, lá, lá. Foi assim, uma facada no peito. Falei, meu Deus, como essa menina vai encarar os problemas da vida. Eu, né, fiquei arrasada, mas levei para refletir, para pensar. E aí virei para ela e falei o seguinte, olha só, eu vou pensar o que a gente vai fazer. Fiquei refletindo, fiquei pensando, analisando, e virei para ela e falei o seguinte, beleza, você já tem lá, sei lá, 14 anos frequentando o centro, e aí vamos fazer o seguinte, você não precisa mais na evangelização, mas no trabalho da sopa, que eu faço no final de semana, você vai comigo. Tá, tudo bem. Aí foi num mês, foi no outro e tal, mas aí foi indo, a escola foi apertando aquela coisa toda, mas já tinha dado 15 anos de estudo, e aí meio que a coisa ficou por conta dela e pronto. Só que eu comecei a observar que sempre quando eu tinha uma dificuldade, sempre quando eu tinha uma questão, ela sempre falava de Deus. E aí eu pensei, poxa, que legal. Então, peraí, toda aquela coisa toda não era bem assim. E aí eu observei que estava ali dentro, sabe? A coisa foi montada, foi colocada ali dentro. E aí até que, de repente, numa situação extrema, que ela pôde presenciar o desencarne de alguém, ela falou que ela tinha chamado todo o grupo espiritual possível para ajudar, e que ela tinha feito muitas orações, e que ela tinha isso e tinha aquilo. E aí foi, sabe, meu momento de perceber que ficou tudo ali dentro. Incrível, sabe? Como mãe, de poder dizer assim, se dependesse dela, ela não teria ido. Mas eu sabia, como responsável, como adulta, o quanto era importante. E ficou. Então, que a gente tenha a preocupação, né, com as crianças, com os nossos adolescentes, que a gente tenha essa preocupação de dar essa ferramenta. É importante. O que ele vai fazer com isso lá na frente, vai chegar uma hora que você não tem nenhuma responsabilidade, porque a escolha vai ser dele. Mas enquanto for sob tua responsabilidade, que a gente tenha esse cuidado e essa preocupação, né? Alguém quer fazer algum comentário? É isso mesmo, Cris. É isso aí. Eu fui criada em colégio católico, né? E eu acho assim que, independente da religião que você é criada, é importante você ter a noção de Deus. Eu acho extremamente importante que eu tenha sido criada em colégio católico, que eu tenha ouvido falar, mesmo que hoje não seja a religião que eu sigo, de alguma forma eu tenho plena consciência que me fez muito bem. Exatamente. Então, acho que independente, você ter a noção do que é bem, do que é mal, de que tem uma força maior que atua sobre a gente e que protege a gente, que tem um pai de misericórdia que está ali para o que a gente precisar, é a base que a gente precisa, né? Então, independente, é claro que hoje, como espírita, a evangelização faria mais sentido, mas, de qualquer forma, naquele momento foi muito importante. Eu reconheço isso. Os meus 2 filhos, eles foram evangelizados, até na primeira casa, né, que eu frequentei. Eu frequentei o Nair por mais de 10 anos, e o meu filho mais velho, ele já chegou maiorzinho na evangelização, o meu caçula começou pequenininho mesmo, né? Mas, assim, hoje os caminhos são bem diferentes, né? O meu filho mais velho hoje tá na Umbanda, mas, assim, ainda não vi ele se firmando no caminho, entendeu? E o meu caçula hoje se diz não cristão. Sei. Porque, assim, os últimos anos de evangelização dele foram bastante desestimulantes, né? Com alguns problemas na segunda casa que eu frequentei, e ele falou assim, olha, eu não aguento mais. A gente passa um ano inteiro estudando, quando a gente chega no ano seguinte, a pergunta é a mesma, o que é Deus? E a resposta de todo mundo é a mesma também, eu não quero mais, eu não vou mais.
Aí eu falei assim, bom, tudo bem. Ainda cheguei a conversar com algumas pessoas da casa, tal, não sei o quê, e expus a questão. Aí ela, mas aí não tem jeito, e não sei o que. Eu falei assim, bom, então não tem jeito, eu mantive a prática do evangelho no lar em casa, tal, não sei o que, mas aí ficou adulto, a vida passou, eu acabei saindo da casa espírita também, né, como pelo menos a maioria daqui sabe, eu sou nômade, né, o Celso diz que eu sou uma trabalhadora do mundo. Então, eu não sei, assim, mas isso já aconteceu quando ele já era adulto, né? Mas, assim, eu vejo ele dentro daquilo que ele cultua, dentro do universo dele, com práticas que ele se acostumou a ter dentro da doutrina espírita. Exatamente. Entendeu? Mesmo que ele recuse Jesus, mesmo que ele chame Deus de outra coisa, entendeu? Quando o negócio aperta, ele faz as preces dele lá, do jeito dele, entendeu? Porque eu acho que o que é importante nisso que você colocou, Aline, é que a gente tem que dar uma base, sabe? É isso. E quando eles eram crianças, ainda tinha isso. A maioria dos coleguinhas eram católicos e estavam naquela fase de ir para o catecismo. Aí ele, inclusive, virou para mim e falou assim, eu quero ir para o catecismo porque eu quero ser coroinha. Eu falei assim, cara, olha só, vamos combinar uma coisa? Eu não sou católica. Você quer mesmo fazer o catecismo? Porque se você fizer, você vai ficar 2 anos na igreja, você não vai ter sábado, você não vai ter domingo. Eu não vou ter, mas você também não vai. Porque você está querendo fazer uma coisa que não é a religião que a gente abraça, são coisas assim, completamente diferentes em termos de visão, de vivência, e você tem uma vivência dentro da evangelização. Então, você pensa bem, porque quando tiver sol, você vai estar na igreja, no catecismo, e quando tiver chuva, você também vai estar lá. Você não vai ficar em casa. Eu vou para a igreja, mas você também vai. Aí ele parou, pensou, falou assim, não, vamos continuar lá no centro. Eu falei, tá bom. Entendeu? Mas por quê? Mas é importante você dar essa base, mesmo que lá na frente a pessoa faça outra escolha. Mesmo que lá na frente ele escolha que ele vai ser ateu, mas ele teve uma base, ele teve um alicerce, né? Algo que ele possa, assim, não, olha, eu conheço isso, né? O André Luiz, inclusive, lá em nosso lar, né, fazendo uma retrospectiva, nos primeiros momentos dele no umbral, a maior dificuldade foi que ele teve, é que ele não se lembrava como rezava, porque ele tinha se perdido daquilo. Perfeita lembrança, isso mesmo. Ele se perdeu daquilo, e quando ele resgata isso, ele recebe o auxílio que ele precisa. Perfeito. Então, por quê? Porque ficou lá a sementinha. Exatamente. Ele não sabia onde é que ele estava acessando aquela lembrança, mas ele sabia que aquilo estava lá e que era importante para ele. Exatamente. Então, acho que é bem por aí. Exatamente. Marcos, só para falar? Desculpa. Só para rapidinho, Marcos, só para complementar o que você falou da questão do o que é Deus, né? Para algumas pessoas, eu acho que acho que para a maioria das pessoas é muito difícil a gente lidar com a questão de ter a humildade de saber que a gente não vai saber agora o que é Deus, né? E quando eu falei para vocês que eu estudei na igreja, no colégio católico, o que foi importante naquele momento? Que aquilo fez com que eu entendesse o seguinte, que a minha procura, não é nem procura, mas enfim, o que eu aprendi naquele momento quando eu era pequena era Deus é bom. E isso é muito forte, né? Quando você vai fazendo o catolicismo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu ainda, talvez, se naquele momento eu fosse pensar em o que é Deus e tudo, talvez eu não conseguisse mesmo alcançar, como até hoje eu não consigo alcançar. Mas saber que Deus é bom e ter isso dentro de mim desde pequenininha foi me ajudando a criar as ideias que hoje me fazem ter a humildade de falar, cara, eu não vou entender agora o que é Deus, mas eu ainda tenho a certeza de que Deus é bom. Perfeito, sabe? É isso mesmo. Fale, Marco. Então, eu queria compartilhar uma experiência também que eu tive, eu acho que bate muito com isso. Já até comentei em algum dos encontros do grupo, não sei exatamente qual,
que eu, na época que estava no presencial ainda, né? A gente tomara que volte em breve a isso. É desejo de todo mundo, né? A gente tinha as palestras presenciais e tudo mais, e tinha uma senhora que trabalhava comigo no lugar que eu trabalho e tal, e que eu convidei, e ela foi em algumas dessas palestras, acho que umas 3 ou 4 palestras, que ela ia lá e tudo mais. Só que a minha sensação às vezes julgadora, né, é que ela ia mais por educação, sabe aquela coisa do tipo assim, me convidou, e aí até porque ela chegava lá, ficava meio fechada, meio, né, aí a gente julga logo, né, a pessoa tá ali, não tá, e tudo bem, aí ela parou de ir e tal, e assim, continuei convivendo com ela, né, normal. E aí, quase um ano depois da última vez que ela tinha ido, ela veio dividir comigo um problema que o filho dela estava tendo, né, e tudo mais. E aí ela veio, não, mas eu lembrei da palestra que a gente teve, que o senhor palestrante falou essa frase. E aí eu falei isso pro meu filho, aí você percebe assim, caramba, né? Perfeito. Como que a semente está ali. Exato. E simplesmente a gente não, né, ela está ali, em algum momento aquilo vai vir à tona. Perfeito. E às vezes a gente está até querendo, tá aprendendo, não tá? Calma, cada um tem o seu momento, cada hora vai permitir uma nova coisa. Então é muito real para mim essa coisa da semente. Hoje você planta, a colheita não pode não ser amanhã, nem depois de amanhã, mas ela está ali. Aquilo vai vir de alguma forma, né? Exatamente. Agora você quer falar? Então, Aline, você estava falando aí da dificuldade da sua menina, né, de não querer mais seguir o espiritismo, enfim, na juventude dela, na adolescência. Eu também tive isso com o Felipe, né? Esse meu filho mais novo, ele chegou para mim, eu não quero mais, essa coisa toda. Eu trabalhei, sabe, Aline, com mais ou menos 300 adolescentes. Sei. Claro que não foi, assim, os 300 juntos, né? Era uma coisa assim, eu fazia teatro e os atores eram todos adolescentes. Eu não queria ator adulto, eu acho adulto muito complicado para teatro, sabe? Adolescente é mais fácil. Tá. Então, o que eu fazia com eles? Todo sábado a gente tinha um culto no lar, 5 horas da tarde. Então, lá nós tínhamos uma sede, né? E lá na sede tinha o culto às 5 horas de sábado. O culto começava às 5 horas, eles iam chegando às 4h30. Sabe que hora que eles iam embora? 1h da manhã. Nossa. Aí você pergunta, como? É aí que é o problema do movimento espírita. O centro espírita não sabe cativar o adolescente. Ele não tem essa... Sabe? Eles lidam muito com a evangelização infantil. Meu Deus, tem 500.000 formas de você evangelizar a criança. Mas o adolescente não. Por quê? Há uma disputa muito grande. Eu descobri isso na lida com eles. O adolescente propõe uma disputa com você. Eles faziam isso comigo. Ele propõe uma disputa, sabe? E aí eu olhava para a cara deles e falava assim, menino, sabe quando você vai ganhar de mim? Só quando você ficar grande. Agora você não ganha, não. Então, para com esse negócio de disputa. Eu não estou para disputar namoradinha sua, eu não estou para disputar seus conhecimentos, eu não estou para disputar nada. Eu estou aqui para a gente trabalhar junto. Então, o que eu fazia? Quando terminava o culto, né? A lição, a gente dava a lição do culto, aí eu dividia aquele povo lá em 4 grupos de 10. Sei. Eu falava assim, agora vocês são atores, né? E atrizes, agora vocês vão fazer, para mim, um esquete do que vocês estudaram. Gente, isso virava uma disputa. Nossa. Era uma coisa impressionante, eu vi coisas maravilhosas acontecendo, por isso que eles não iam embora, eles iam ficar lá. E eu ainda prometia para eles, aquele que ficar melhor eu transformo numa peça de teatro. Uau! Tinha isso, né? Então, gente, o que está faltando no nosso movimento? Aí, tia Simone, eu vou te propor isso. Ser dinâmica, você é uma pessoa maravilhosa, tem a Belinha, tem a Gilmara, tem um monte de gente boa aí do teu lado. E aí, minha filha, tenta criar alguma coisa para o adolescente. Sabe? Tentem criar, porque o adolescente tem que partir desse princípio. Muitos adultos não gostam de trabalhar adolescente, porque o adolescente propõe a disputa. E o adulto detesta isso. O adulto, ele acha que ele é o superior, né? Então, muitas vezes, a gente tem que deixar o adolescente ganhar. Sabe? Muitas vezes você vai ganhar, porque você é muito bom, sabe? Outras vezes você fala assim, não, agora você vai sentar aí que você vai me escutar. Então, assim nós fazíamos. O movimento espírita não tem proposta para adolescente no centro espírita. Porque esse negócio de ficar lá, senta aí, vamos ouvir palestra, meu Deus, isso é muito bom para quem já está velho igual a gente. Agora,
Agora, ficar fazendo palestra para adolescente é uma pena, viu? Não vai dar certo. Então, tem que usar arte, principalmente música, dança. Nós fazíamos danças, coisas maravilhosas. A gente criou um estilo de dança chamado movimento cênico harmonizado, né? Que só a gente fazia aquilo. Então, a gente criava as danças, criava... porque o adolescente gosta de dançar, ele gosta de expandir. E não, o centro espírita não pode dançar, porque se dançar, o demônio vai te pegar. Aí, como eles não falam em demônio, eles falam obsessor, né? O obsessor vai te pegar, você vai ver. E isso, né? As meninas dançavam, flutuavam lá no salão, era uma delícia. Tem que criar uma situação. Eu sinceramente, eu estou ficando velho para fazer isso, né? Mas os mais novos, aí, como vocês, né? Poderiam pensar seriamente numa proposta. Quem sabe o movimento espírita abraça, né? Aí nós não vamos ter esses problemas mais, né, Aline? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza a gente vai pensar até. Eu fiquei feliz até que, além da sua ideia, o Alexandre falou: conta comigo. Então, sem dúvida. Mais ainda, com certeza, Cia. Contar para o Alexandre. Sempre pedindo que vocês ajudem com ideias, com tudo, para a gente poder tornar realidade. Sim. Obrigada, agora sim. Obrigada. Acho que a Márcia também levantou a mão. A Márcia também quer falar. Pois é, mas agora então eu vou contar para vocês do lado do adolescente como é essa experiência, porque eu fui para o centro já depois dos 15, então já estava, né, no auge mesmo da adolescência, e como era chato a gente ser obrigado a ficar ali no domingo, chegar lá 8 horas da manhã e nada de legal para mim acontecia. Aí eu já tinha vindo de uma disputa com 10 anos de idade com a catequista, porque minha primeira entrada na religião foi com 10 anos, na Igreja Católica, e eu saí do catecismo porque eu briguei com a catequista, que ela veio falar que os dinossauros não couberam na Arca de Noé. E aí eu falei para ela que Deus é esse que mata bicho bonito. Gente, eu era terrível, eu brigava demais, enfim. E aí, da mesma forma, eu me senti muito mal, me sentia mal nas atividades, porque a gente tinha que fazer atividades que atendiam ao que a evangelizadora queria, não tinha uma proposta, assim, hoje, né, eu vejo dessa forma, não tinha uma proposta lúdica, e aí muita gente da minha época saiu. Mas pelo menos o que eu aprendi, como você falou, Cristina, ficou, porque a minha mãe foi um exemplo de espírita para mim. Né? Então, eu tive o meu exemplo nessa encarnação de espiritismo, fora o que a gente traz, veio muito da minha mãe. Então, assim, foi muito melhor ter a minha mãe como evangelizadora do que estar no espaço que não é preparado para a gente. E realmente, o seu Guaraci tem toda razão. O centro espírita não acha, não é capaz de agregar adolescente. Agora, adolescente a gente agrega com oficina, com dança, né? Com atividades que vão fazer com que a criatividade deles extravase. Mas a gente não podia fazer isso. Nossa, você pode ser criativa aqui, não. Né? Então, é por isso que a gente sabe, que a gente reclama com a mãe, não, mãe, é muito chato, não quero ir mais, não. Eu reclamava com minha mãe todo domingo, eu não queria ir mais. Né? Mas é isso, gente. Vamos embora, né? Tem uma coisa que nós fazíamos também, sabe, Aline, que era assim, eu fazer um jogo com eles, eu fazer uma proposta. Olha, nós vamos criar aqui a tribuna livre. Então, se você tem um amigo, um professor, uma professora que é bom em alguma coisa, vamos marcar para ele vir aqui fazer uma exposição e depois nós vamos discutir a exposição dele. Isso valorizava, né? Então, se levava lá o professor, a professora, a gente criava 1000 coisas para que eles se agregassem ao estudo. Isso aí também, claro, se você for no centro espírita falar assim, não, é a Chiquinha de 14 anos que vai trazer o palestrante, nossa mãe, o dono do centro, porque tem dono de centro. Perfeito. O dono do centro vai te matar. Perfeito. Quem é essa menina para fazer um negócio desse? Que é isso? Perfeito. Essa menina não sabe nem onde está a cara. Ainda fala assim, ela ainda está nos cueiros, né? Aqui em Minas eu uso muito esse termo, né? Ainda está nos cueiros, que é aquela roupa lá que veste o bebê, né? E aí, isso tudo a gente fazia. Ora, eles chegaram a levar um jornalista de Angola, levaram um PhD da Austrália, para vocês terem uma ideia do nível que a coisa chegou. Né? Levaram professores coordenador de faculdade da universidade aqui de Juiz de Fora. Então, quer dizer, tem que se fazer um negócio desse. Exatamente. E aí você trouxe uma coisa interessante, Guaraci, é exatamente isso, é fazer de que forma, na verdade, o jovem queira ir, né?
Porque eu tive uma segunda experiência com a minha filha mais nova, que ela também chegou uma hora, como estava muito cansativo por isso, né? Ela, poxa, mãe, mas não tá legal, eu quero continuar, eu quero estudar, diferentemente, né, do que foi a minha outra experiência, eu quero estudar, mas eu não queria ficar ali. Aí eu falei, beleza, quer trabalhar? Eu quero. Falei, mãe, mas eu só tenho 12 anos, na época ela só tinha 11 para 12, né? Eu falei, não importa. E aí o trabalho da sopa que eu fazia, e aí ela foi indo, eu falei, ajuda com os pequenininhos. E é uma casa que eu gosto muito, que é lá no Meia, né, a Agremiação Espírita Pedro II, e aí eu falei, ajuda com os pequenininhos, ela foi ficando. Aí, de repente, uma senhora contava a história pro pessoal do trabalho, todo mundo se reunia antes, depois tomava sopa, né, e uma senhora contava a história, eu falei, quer contar a história? Ela, lá na frente? Não, mãe, mas eu só tenho 11 anos, 12 praticamente, só tenho 11 anos e tal. Eu falei, você tem 12 praticamente, que é isso? Ela, mãe, só tem 12 anos. Eu falei, qual o problema? Você frequenta o centro desde que você nasceu, praticamente. Ai, não sei se eu vou conseguir, não. Aí eu, beleza, você quer tentar? Quero. Aí leu lá a história e tal, ou seja, pegou uma responsabilidade, né? Aí foi lá na frente, e eu assim do lado, né? Vai que de repente e tal. Gente, eu falei, gente, essa pessoa tem só 12 anos, não é porque é minha filha, não. Mas falou de um jeito assim que eu falei, que isso? E aí pronto. Começou a fazer o trabalho, então eu intercalava com aquela senhora, e aí ficou vários domingos indo lá e contando a história, uma mini palestra de abertura para todo mundo, né? Então, assim, e aquilo foi um grande incentivo para ela. Então, acho que é um pouco isso, né? Dar responsabilidade para o jovem, que ele tem, né? Ele vai ter se ele quiser pegar aquilo, e a coisa acabou acontecendo. E aí a gente vai aprendendo a lidar com eles e abordando da melhor forma, né? Bom, na sequência, eu vou só entrar numa parte, porque eu acho muito interessante, ela é controversa, mas eu não queria deixar de falar, que é quando André Luiz, lá no capítulo específico, ele fala do sonho, né? E sonho é algo que gera muita dúvida, sempre gera muita controvérsia em relação à doutrina, né? Quando alguém vai tentar explicar. Como eu gosto de trazer, e eu sempre quebro um pouco, eu achei um vídeo, e o vídeo ele fala um pouco, né, dessa experiência, claro, ele sempre de forma muito engraçada, e aí eu queria colocar o vídeo para a gente falar um pouco do que o vídeo está mostrando. Olha só, ele faz o seguinte, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Precisa de um site para o seu negócio? Primeiro vá para o Wix.com. Meu nome é Sá. Ai, desdobrei. Esse negócio de sair do corpo enquanto tá dormindo é bom. Dá uma esticada no perispírito. Olha, minha mulher, é linda. Não canso de olhar pra ela. Será que a Juliana já desdobrou também? Afonso? Amor, você ainda tá aí dentro? Já saí. Tô aqui na sua frente. Meu Deus, quem é você? É uma bruxa! Meu Deus, uma bruxa, socorro! Que bruxa, Afonso? Sou eu, Juliana. Juliana? Não é possível. Por quê? Eu tô muito diferente assim, fora do corpo? Um pouco. Eu tô mais bonita? Não exatamente. Eu tô feia, né, Afonso? Eu tô feia. Aliás, pra você eu tô sempre feia, né? Um inferno, porque eu me cuido pra burro. Eu só vivo na academia. Eu quase morro de inanição pra poder ficar assim, magrinha, bonita pra você. Plástica, lipo, só toma Activia. Pra que isso tudo, Juliana? Pra você, Afonso. Pra você. A culpa é sua. A culpa é minha? Eu sempre te achei linda, Ju. Tá, então a culpa é dessa casa. Não sei. Da casa? O que tem a casa? O menino da padaria me falou que nesse terreno aqui, antes de construírem essa casa, tinha uma coisa terrível, tá? Ah, no cemitério, Ju. Um McDonald's. Essa casa tá repleta de energias gordas, entendeu? Só de respirar eu engordo aqui dentro, Afonso. Acho que eu vou tirar uma costela. Juliana, calma. Tudo bem que é importante cuidar do corpo, até porque é um instrumento perfeito para ajudar a cumprir nossas missões na Terra. Mas você tá dando tanta atenção pro corpo físico que tá esquecendo de embelezar sua alma. Mas o que embeleza a alma, Afonso?
Ah, sei lá, Ju. Fazer o bem, ajudar o próximo, não ser egoísta, essas coisas. Afonso, você fala demais. Não sou só eu que falo isso não, Ju. Ó, Jesus, Francisco de Assis, Buda, enfim, todos os grandes mestres da humanidade. Não, Afonso, eu tô vendo. O espírito não mostra como a gente realmente é? Pois é, você fala demais e faz de menos. Muda de assunto não, Juliana. O que eu quero dizer é que você tem que ser uma pessoa melhor, amar o próximo como a si mesmo, fazer caridade, ajudar as pessoas que necessitam, se doar um pouco, doar mais. Nossa, amor, eu tive um sonho tão estranho. O que foi? Sonhei que eu tava enorme de gorda. Aí parecia uma boca gigante, parecia um jacaré me dando lição de moral. Esquisito. Não é? Eu também tive um pesadelo. Foi, amor? É, sonhei que eu tava assim num castelo. Aí tava olhando uma princesa linda dormindo, quando de repente vi uma bruxa gorda, enorme, gritando comigo e tomando a Activia. Princesa linda? É. Você disse princesa linda? É, amor, princesa linda. Como é que era essa princesa? Eu não sei, meu amor, como são as princesas. Tinha peitão? Não sei, amor, não reparei isso. Tinha silicone? Afonso, tinha silicone? Eu não sei como é que eu vou reparar isso. Eu quero colocar silicone. Eu quero pelo menos 250 ml. Por causa do sonho? Claro! Você fica sonhando com esses peitos, eu não tenho esses peitos. Ai, Afonso. Mamãe, a culpa não é minha, por favor. Poxa, só porque eu não tenho tanto peito. Amor, era só um sonho. Não quero saber, não quero saber. A gente vê que, veja, exato, né? Eles passam a mensagem de uma forma engraçada e a ideia é essa, né? Veja, eu sonhei que ela tomava Activia, que ela fazia isso, fazia aquilo, né? Porque você interpreta de uma forma aquilo que você vivenciou. Você precisa registrar isso, você registra, né, o espírito que teve a experiência, e aí você, na hora de registrar isso, é complexo. Tanto é que lá na página, queria depois que a gente pudesse reforçar a informação que está lá na página, pelo menos nesse livro aqui que eu tenho, que é dessa capa, está na página 200 e 201, né, que ele mostra muito bem como os sonhos acontecem, que da forma que o vídeo retratou, né, você está falando algo, e no caso do livro, né, quando ele fala do sonho, a avó faz a analogia, para quem se lembra, com a serpente. Né? Ela fala da serpente e tal. E o que fica registrado para a neta? Né? Que quando ela acorda, nossa, eu sonhei com a minha avó e tinha uma serpente que pegava a serpente, que caía, que quebrava, que era vidro, etc. e tal. Fazendo uma analogia distorcida, já que a avó tinha falado sobre isso. Né? Então, assim, fica fixado. O que importa é a mensagem que fica fixada, que esse era o objetivo e que é o que acaba acontecendo. Então, muitas vezes, na hora de traduzir, você traduz distorcido, mas o que importava naquele caso era isso, a questão da mensagem. E aí, dando a sequência, né, no capítulo, eu gostaria de destacar também a importância do trabalho realmente voltado para o bem. Quando ele fala, né, e vejam que, assim, como é que você é capaz de multiplicar, né, o trabalho no bem quando você serve mesmo para esse propósito, né, porque você tem ali naquele ambiente da Dona Isabel um espaço, tanto é que na questão do sonho acontece lá naquele ambiente, e essa avó até fala que ela agradece imensamente a Dona Isabel por poder fazer aquilo, né? Ela ter aquele espaço de troca. Então, você vai multiplicando essa capacidade de distribuir bem de forma incrível, né? Assim, é incrível, porque quando você alinha isso da mesma maneira que você... É como se você perdesse a noção da quantidade de atos voltados para a bondade que podem sair dali. Tem uma experiência do Dr. Bezerra, eu não sei quem já escutou, que é quando ele, depois de desencarnar, aquela coisa toda, né? E ele tá lá no ambiente, e de repente ele escuta um burburinho, ele, nossa! E aí alguém pede para ele ir até a sacada, e de repente ele chega na sacada e vê uma multidão. E aí ele olha aquela multidão e fala, nossa, quem são essas pessoas? Todos que vieram agradecer pela ajuda que você deu. Então, assim, sabe como a gente vai perdendo a noção da capacidade de distribuir o bem, né? É incrível. Pessoal, então, assim, 5h25, eu reforço a ideia da gente sempre ler o livro para que a gente possa realmente pegar cada detalhe do que foi falado, porque 1h30 a gente não tem como
ir pegando os detalhes, porque não fica muito complexo. E eu queria abrir aqui o espaço, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma percepção do que tenha escutado, do que tenha lido, falar alguma coisa de alguma parte que eu não trouxe, que achou interessante. Se alguém quiser falar, eu abro aqui o espaço para alguém falar, caso queira. Eu, particularmente falando, é aquela parte uma coisa até que eu queria, durante o mês eu vou colocar para a gente poder ver no Instagram e tal. A parte do Evangelho me chamou muita atenção. Eu acho que as pessoas que lerem, entre várias coisas que tem, né? Quando passa o Evangelho, que a Dona Isabel faz com os filhos, que duas filhas estão conectadas, um filho não está tanto. Perfeito. Mas que, às vezes, o filho começa a debater ali e só aquele amor que ela tem, aquilo tudo já atinge o filho de uma forma, assim, linda. Então, essa parte, para mim, o livro é maravilhoso, mas essa parte tocou muito. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção cada vez mais da importância do Evangelho do Lar. Eu acho que é muito importante para a gente, uma forma de trabalho, né? Fazer o Evangelho do Lar divertido. O Mateus, por exemplo, ele faz a parte do Evangelho aqui, que a gente coloca material para as crianças, que o pessoal quer fazer com as crianças. Então, tem coisas lúdicas, tem vídeo, tem... Então, assim, é muito importante que a gente faça o Evangelho do Lar e que pense naqueles que estão também assistindo. Se é criança, fazer uma coisa que traga interesse, que vamos aproveitar para que seja um momento bom do dia, né? Que traga alguma coisa diferente. Então, assim, várias coisas também, quando ele fala das enfermidades, né? Que nós somos seres psicofisiológicos, ele fala, então que a gente tem que pensar não só no corpo. Essas coisas todas são importantes, mas o Evangelho, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, assim, que eu marquei muito mesmo, para até a gente discutir mais, usar esse material para incentivar o Evangelho no lar. Achei muito legal. Perfeito. Tem uma coisa que me chamou a atenção também, quando ele descreve, né, quando ele estava na rua, que os espíritos agarrados com os encarnados, até como sanguessugas, né, aquela coisa. A minha mediunidade é muito ostensiva. Então, quando eu saio na rua, se eu não me cuidar, eu passo aperto. Eu fui almoçar aqui no restaurante que tem aqui perto de casa hoje, mas você atravessa um bairro, né? Um bairro pequeno, você atravessa ele. Mas eu cheguei aqui em casa me arrastando. Eu não tomei cuidado de mim, eu não me cuidei, sabe? Eu estava preocupado em achar uma manga gostosa, uma banana legal, e acabou que eu distraí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está na rua, né? É muito perigoso, sabe? Não devemos sair na rua de qualquer maneira, sabe? Se entregando aos impulsos naturais de um transeunte comum. A gente não pode fazer isso. Nós temos que entender que nós temos esse conhecimento. E isso que a André coloca aí nos Mensageiros, parece que no princípio do livro também ele fala alguma coisa a respeito disso, que tem que ser esse cuidado, né, porque na rua está cheio de espíritos com situações muito perigosas, e que às vezes eles veem um pontinho de luz, mas eles se agarram àquele pontinho de luz. Talvez não seja nem para nos prejudicar, mas é para pedir socorro. Então, a gente tem que estar pronto para as duas coisas, né? Ou quando ele vem para nos atacar, ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou para pedir socorro. Então, isso aí é muito interessante. No dia que eu descuido, nossa, eu cheguei aqui em casa, eu ia gravar, sabe, Simone? Mais um capítulo do Trilhas, eu não consegui. Né? Não consegui. A gente tem que tomar esse cuidado, tá? E a oração é a nossa proteção, né? Sem pensar nisso. Pensamentos também, né? Não andar jogando o pensamento de qualquer jeito, sabe? Observando isso, aquilo outro, sem um domínio nessa observação. Pode observar, claro, nós estamos aí para isso, né? Mas com domínios. Né? Perfeito. E vejam que tem até uma cena nessa sequência, que quando começa a chover, André começa a observar vários espíritos querendo correr da chuva. Né, espírito que a gente está falando, porque tem ainda, está muito ligado à matéria e toda a percepção, né, como se estivesse encarnado. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Gente, muito, muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom, muito mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Lívia. Obrigada mesmo. Muito obrigada.
Obrigada. Gente, vamos fechar então com uma prece para a gente poder sair ainda mais com essa ambiência boa. Mariane, você pode fazer para a gente essa prece final? Posso sim, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Pedir a todos para fechar os olhos, para que juntos possamos elevar nosso pensamento a toda essa espiritualidade de luz que mais uma vez nos abençoou nesse trabalho. Nessa tarde de sábado em que podemos estar juntos, estudando, refletindo sobre as mensagens desse livro, tão importante dentro da nossa doutrina, com as reflexões trazidas pela querida Aline, que sempre traz tantos e tantos ensinamentos com leveza, com coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Ah, Pai, que esse momento seja um momento de comunhão com Deus, que possamos sentir a gratidão de estarmos juntos em família de amor, em família de fé, e que possamos praticar e levar esses ensinamentos todos os dias nas nossas vidas, Pai. Abençoa o nosso caminho hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Até dezembro a gente vai estar junto. O 5º encontro, nem acredito que vai ser o último do Mensageiros, né? Que já foi passando para o nosso lar, agora está acabando mais um. E ano que abrir a câmera aqui, vem, tá? E ano que vem a gente vai estar com Missionários, com o Guaraci, e com Obreiros da Vida Eterna, com o Alexandre, que está com a gente também. Então, é muita bênção para agradecer por ter vocês com a gente. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo. Vou ver se eu consigo estar aqui no sábado. Obrigada, gente. Não, tá bom. Beijo, obrigada. Fica com Deus. Um abraço. Com Deus, gente. Tia Simone, pode parar de gravar. Obrigada.